A questão da primeira consulta que falou, que é muito importante, já agora aproveitamos para falar sobre isso. Normalmente, na primeira consulta é muito importante perceber o que é que está a incomodar aquela pessoa, o que é que está a dificultar, a causar mal-estar. E, portanto, normalmente a avaliação que fazemos é uma avaliação baseada só na observação, porque ao vermos as pessoas já captamos uma série de coisas, dado o treino que temos, e conversar com ela. Pensar, ele já nos avaliou Ricardo, de cabeça nós aos já pés. estamos, de já cabeça estamos, aos pés. já Ele estamos. deve estar a pensar, vocês Já precisavam somos muito de Já surpresas estamos. fortes mesmo. Já estamos, pronto. E a entrevista, ou seja, a conversa, para perceber não só o que a pessoa diz, mas como o diz, a ressonância emocional com que relata os acontecimentos. Isso vai-nos dando logo uma série de informações que nos permitem construir uma primeira impressão sobre aquela pessoa e sobre o problema que ela está a viver. Depois, a partir daí, dependendo dos psicólogos, e já agora posso introduzir aqui uma questão que é, existem vários modelos de psicoterapia e, portanto, isso às vezes cria diferenças relativamente grandes na forma como os psicólogos trabalham com os seus pacientes. Normalmente o que eu costumo fazer e que no Learn to Be fazemos de uma forma geral, digamos assim, é depois desta primeira consulta, se considerarmos suficiente que a informação que temos sobre a pessoa, fazemos uma avaliação mais específica para nos dar mais informação sobre o funcionamento da pessoa, construir objetivos para a psicoterapia. A minha ideia de psicoterapia, esta é muito a minha ideia, não é uma coisa relativamente difusa em que vamos falando, vamos trabalhando e vamos tentando que a pessoa se vá modificando. Temos que ter objetivos. Nós, os humanos, funcionamos melhor com objetivos. Criamos um motivo, temos um caminho, temos uma direção e ficamos mais ativos, dá-nos mais condição até para avaliar se estamos a ir bem ou não. Estou-me a aproximar do objetivo ou não? Se não defino objetivo, não posso saber tão bem. Portanto, a minha ideia de psicoterapia é algo com objetivos claros, combinados com a pessoa, porque a avaliação depois que é feita é partilhada, é conversada, para a pessoa ver até que ponto se identifica com aquilo que nós encontramos e depois combinamos um plano de trabalho, que é o plano terapêutico, com objetivos definidos, para que a pessoa também perceba o que é que está a fazer, para quê, como é que está a caminhar, para ela própria ir devolvendo o que se passa, porque o mais importante não é o que se passa no consultório, é o que se passa lá fora. Se a pessoa conseguir aplicar lá fora o que ganha na psicoterapia, ganhar autonomia, ganhar iniciativa, ganhar a diminuição do seu medo, da sua tristeza e conseguir aplicar isso no dia-a-dia, então aí estamos de facto a conseguir alcançar o que se pretende com a psicoterapia, que é a transformação. E quando as pessoas voltam uma segunda vez, nota que as pessoas cumprem à risca todos os conselhos e essas indicações, não é? Que no fundo vocês dão também para que a pessoa possa pôr em prática para haver um melhoramento na sua vida, não é? Vocês veem que elas põem em prática. Ou é melhor não responder? Ou é melhor não responder? Não. Eu acho que é bom respondermos a tudo, até para as pessoas ficarem as pessoas que estão a assistir o mais à vontade possível e o mais conhecedoras do que é este processo da psicoterapia, para caso um dia necessitem, estarem confortáveis para o poderem utilizar, não é? Eu diria que há um pouco de tudo. A maior parte das pessoas, sim, cumpre as coisas combinadas, esforça-se. Alguns têm mais dificuldade, outros podem ter algumas resistências, não é? Seja por dificuldade, seja por, às vezes, não estarem ainda suficientemente preparados para... Isto também porquê? Isto abre-nos a porta para falarmos aqui de um aspecto que eu acho que é muito importante. O terapeuta deve ser um facilitador. A responsabilidade de modificar é da pessoa, não do psicoterapeuta. Ok? E essa deve ser uma função do psicoterapeuta, responsabilizar a pessoa é que está a fazer escolhas, a pessoa é que está a esforçar-se por modificar o seu comportamento. O psicoterapeuta ajuda, é um facilitador da transformação.
Não é, passa a expressão, um mago, era bom que fosse, entre aspas, que proporciona isso à pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Pelo menos na psicologia. O psicoterapeuta é um facilitador, portanto, é a pessoa que tem que se esforçar. Então, às vezes, há pessoas que, apesar de terem tomado a decisão e irem, assim como há pessoas que decidem, marcam e depois, antes de irem, desmarcam, também acontece. Porque não estão preparadas e, portanto, no momento de dar o passo, encolhem-se. Voltam atrás. Há pessoas que dão o passo, mas depois percebem que eu vou ter que fazer coisas. Eu vou ter que me confrontar aqui com algumas coisas, porque afinal o psicoterapeuta diz-me que eu tenho que fazer isto, tentar aquilo, etc. E, portanto, acabam por não conseguir fazê-lo logo, não é? Mas aí é um aspecto para trabalhar. Então vamos nos concentrar em preparar a pessoa antes de avançarmos para outros passos, não é? E, portanto, temos que redefinir alguma coisa que estava definida. Isso faz parte do processo, é um processo muito dinâmico. E, portanto, às vezes definimos um foco, mas temos que reajustá-lo, porque afinal a pessoa ainda está um pouco atrás. Pronto, e é preciso fazer isso, porque é isso que é mais importante para ela, não é? O problema maior, se calhar, é quando se mete o dedo na ferida. Que aí nem é preciso ser psicólogo para ver que é ali que está o foco de tudo. Às vezes há pessoas que estão numa conversa normal, mas porventura falou-se naquele colega de trabalho, a pessoa logo a cara mudou logo completamente. Vê-se logo, fica logo. Há aqui qualquer coisa, né? Chama-se isso, meter o dedo na ferida. Sim, Isso sim. é importante também conseguir detectar quais são essas coisinhas que. É importante detectar para perceber como vamos tratar aquilo. Eu sou adepto do seguinte: a psicoterapia não pode ser detectando as feridas das pessoas e detectando as bengalas que as pessoas usam para lidar com essas feridas, retirar a bengala, porque não é bom andar de bengala, porque isso significa que a pessoa tem menor autonomia, algum tipo de dependência, portanto não consegue caminhar sozinha, então precisa da bengala. Não, porque se eu tirar a bengala a pessoa vai cair. Eu tenho que a preparar para andar sem a bengala, mas antes de lhe tirar a bengala tenho que fazer esse trabalho. Portanto, o tocar na ferida, dependendo dos casos, do tipo de problemas e do tipo de pessoas, há pessoas que aceitam uma ação um bocadinho mais direta, ir mais logo ao centro da questão e mais confrontativa. Há pessoas que temos que ir de forma mais gradativa e com mais jeitinho, uma psicoterapia mais macia. O psicoterapeuta deve conseguir ter alguma sensibilidade para perceber se aqui posso colocar isto à pessoa mais diretamente porque ela funciona bem perante desafios, isso ativa, ou se é uma pessoa que precisa de mais colinho, mais Pois, não macio. pode mais dar o frágil. efeito contrário, pode-se fechar. Sim, Ou sim. falou daquilo, pumba, Pode fechou as acontecer. portas logo. Pode E acontecer. por isso, realmente, Às vezes acontece, não é? Porque nós não conseguimos antecipar tudo, mesmo com a observação, com a avaliação que fizemos, e quando isso acontece, isso é material para trabalho, ok? É assim que a pessoa reage, então há que refazer aqui a técnica para chegar ao problema e para conseguir fazer evoluir, não é? Portanto, a psicoterapia é um processo extremamente dinâmico que deve ter esta sensibilidade da parte do psicoterapeuta para que a pessoa se sinta sempre à vontade para colocar as suas coisas e sentir que tem ali um contexto de ajuda, que é isso que se pretende, não é? Doutor Jorge, ao longo da sua caminhada, da sua experiência, não é? Já é alguma. Pronto, dá uns aninhos para cá. Tem visto uma evolução no sentido das pessoas procurarem mais, por exemplo, um psicólogo, um psicoterapeuta? Tem visto as pessoas a procurarem mais Sim, do sim. que havia há uns aninhos Há uns anos atrás, né? atrás. Porque não se falava do assunto, pronto. Porque como o doutor ainda há pouco mencionou, era alguém que não funcionava bem. Exatamente. Mas agora, ao longo deste tempo, tem assistido a uma maior procura? Sim, sim, sim. As coisas evoluíram muito nesse sentido. Eu acho que por várias razões. Porque mudou a representação que as pessoas em geral têm da psicologia e particularmente da psicoterapia. A psicologia foi entrando mais na vida das pessoas, as pessoas foram ganhando algum conhecimento. Eu acho que há outras coisas que ajudam, por exemplo, hoje há psicólogos em muitas escolas
e, portanto, as pessoas que, na maioria dos casos, têm filhos, já vão contactando com o psicólogo da escola e com a ideia de psicologia, e percebem que a psicologia é uma coisa para todos, não é uma coisa para alguns, não é uma coisa só para gente que está muito mal. E, portanto, isso vai diluindo a ideia que as pessoas têm da psicologia. E, portanto, faz com que hoje as pessoas percebam que esta ferramenta pode ser extremamente útil, porque desde as questões dos medos, que já falámos, as questões de ansiedade, as questões de depressão, eventualmente até uma outra questão de natureza mais grave do ponto de vista das perturbações mentais, por exemplo, algumas perturbações do pensamento, que podem ser, enfim, mais graves, mas também, por exemplo, hoje a psicoterapia é usada para resolver os problemas dos casais, a terapia de casal, não é? Que é uma coisa que também se faz e que pode ser extremamente útil, ajudar os casais a melhorarem o conhecimento de ambas as partes, porque às vezes estão a agir com base na ideia de uma outra pessoa que não é exatamente aquela que tem à sua frente, em sua casa. Não é? Porque interpretam os comportamentos dela de uma maneira e não perceberam ainda as verdadeiras razões pelas quais a pessoa age assim. Vou dar um exemplo simples, que às vezes aparece na psicoterapia e que, enquanto exemplo, podemos partilhá-lo. Por exemplo, a ideia de porque ele é muito rígido, ele mete a vida toda no Excel, ele quer planificar tudo ao milímetro, e se a coisa não fica assim, não pode ser. E temos uma guerra terrível, porque há uma pessoa que é muito organizada, e a outra pessoa, o parceiro ou parceira,